O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus, na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 1º de junho, ocorrerá a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos e irmãs, ouvimos agora o anúncio das festas móveis na liturgia durante este ano de 2025. Esse anúncio é realizado no dia da Epifania, porque é também o dia em que celebramos a manifestação pública de Nosso Senhor a toda a humanidade como Senhor e Salvador de todo o gênero humano. E assim então a igreja tem esse costume de anunciar sobretudo as grandes festas que tocam o mistério cristão e que não são festas com datas fixas, mas vão mudando ano atrás de ano,
para que todos tomemos conhecimento e possamos então viver em plenitude a salvação que nos é oferecida por nosso Senhor e celebrada na divina liturgia. A palavra de Deus hoje, nesse dia que celebramos a Epifania, na segunda carta nos traz uma expressão de São Paulo, que ele nos diz: esse mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo e associados à mesma promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Esses versículos tirados da carta aos Efésios nos dão a compreender um pouco da festa de hoje, enquanto a manifestação de Deus que vem para salvar todo o gênero humano. É preciso recordar, para o povo de Israel, estes esperavam o Salvador, o Messias, mas na sua mentalidade, este seria apenas para eles, enquanto o povo escolhido. Isso era muito próprio da mentalidade judaica daquele tempo, porque o povo de Israel havia sido separado, e um povo preparado a partir da palavra de Deus, dos mandamentos, dos profetas, para receber o Salvador. Mas nós percebemos, este Salvador não é Salvador apenas de um povo, de um grupo, mas é Salvador de toda a humanidade. É este mistério de que nos fala então São Paulo em sua carta. O mistério de que todos são chamados em Jesus Cristo pelo Evangelho a alcançar nele a salvação, serem admitidos à mesma promessa, serem admitidos à mesma herança. E que herança é essa? Que promessa é essa? É a salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Nós celebramos o Natal do Senhor há alguns dias atrás. E este Natal é alegria para nós, porque é Deus que se faz próximo. Mas é um Natal que devemos entender o profundo significado de celebrar que Deus se faz um de nós, encontra o seu sentido maior quando nós vamos olhar mais à frente, na liturgia, na Sagrada Escritura, e entendemos que este menino nascido em Belém tem como destino e tem como missão salvar toda a humanidade por sua cruz e ressurreição. É esta a promessa, porque é nesta entrega de Cristo que ele cumpre definitivamente a sua missão, que o anúncio do Evangelho, o anúncio da boa nova que ele vai fazendo na sua vida pública, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo demônio, perdoando os pecados de todos aqueles que se mostram arrependidos e desejosos de Deus, encontra o seu ápice, porque é na cruz que ele cumpre definitivamente a missão. E ressuscitando é sinal de vida nova para nós. É o primogênito entre uma multidão de irmãos, como nos recorda a própria Escritura, portanto. Nele está a salvação. Salvação que ele concretiza na cruz, oferecendo a si mesmo, pela salvação, pela reparação, pela expiação da humanidade inteira. E é nele que nós encontramos esse sentido, essa vida nova prometida. Então o Natal é uma bela festa, sem dúvida nenhuma, porque mostra Deus que se aproxima de nós, que chega até nós, mas esse mesmo Deus realizará a sua missão, cumprirá a sua missão salvadora na Páscoa. Volto a dizer, é por isso que nós iniciamos, após a proclamação do Evangelho, anunciando as grandes datas que a igreja tem das suas festividades, para que nós possamos viver esse mistério com intensidade nesse ano. Celebrar, viver a fé. E, como eu disse, algo que se estende a toda a humanidade. A própria data de hoje, a Epifania, em que o Evangelho apresenta para nós que chegam os magos do Oriente, já é um sinal dessa missão salvadora de Cristo a todos os povos. Por quê? Porque conforme o Evangelho relata e conforme a tradição da igreja, estes não pertenciam
ao povo de Israel. Não eram judeus, eram de fora. E estes, entendendo os sinais, sobretudo o sinal que os guia, né, sabendo ler esses sinais ali na estrela, percebem: o Salvador chegou, um novo rei chegou, e partiram-lhe ao encontro. Uma lição para nós. Primeiro, a lição para nós enquanto igreja de evangelização. Por isso a igreja desde o princípio ela nasce com o ímpeto missionário. Por quê? Porque desde o princípio, desde os apóstolos, a qual nós temos como um grande modelo de apóstolo missionário na pessoa de São Paulo, mas não só ele, na pessoa de tantos dos demais apóstolos, o anúncio do evangelho é feito a todos. A igreja é missionária na sua natureza, porque é chamada a todos a convidar a encontrar-se com este menino nascido de Belém. E aqui parte de nós, enquanto batizados, também tomar esse passo, de sermos missionários na realidade concreta da nossa vida. Não apenas dentro da igreja, que podemos sim exercer o nosso servir, mas para além dela, em nossos lares, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, na sociedade. Porque a igreja, como eu disse, por sermos igreja, temos essa vocação missionária. Talvez não de cruzar continentes, mas naqueles que estão próximos. A anunciar a salvação neste Deus que se fez pequeno e veio ao nosso encontro para dar a vida para a nossa salvação. A igreja nasce com uma vocação missionária. Por isso se estende a todos os povos. E sempre tem sido assim em tantas incursões da igreja ao longo dos tempos. Segundo aspecto, outro sinal deste chamado de Deus que quer salvar a todos, e aqui é doutrina católica, mas temos que entender de forma cuidadosa, né? É o fato de que Deus, mesmo que tenha preparado um povo, que é o povo de Israel, com os profetas, com seus mandamentos, com seu culto, não deixou de deixar para diversos povos e culturas o que a fé católica ensina, que são as sementes do verbo. Isso é uma expressão que está nos documentos da igreja, no catecismo, que é o quê? Existem elementos de verdade em outras culturas, para que possam conduzir o homem à plena verdade. A própria filosofia, na sua origem, depois servirá à igreja para anunciar e compreender os mistérios da fé, embora a filosofia antiga não fosse cristã. Então entendam, por que eu digo isso? Porque esses não eram do povo de Israel, mas souberam ver a partir de sua cultura, do seu conhecimento, falando dos reis magos, os sinais que levavam a Deus. Então entendemos que muitas vezes isso acontece. Por isso na história da igreja, quando ouvimos alguns povos, tantas conversões que nascem a partir do conhecimento, da reflexão, seja a partir de uma filosofia que leve à verdade. Aqui lembremos de Santo Agostinho, que também trilha esse caminho, e depois vai unir esse caminho da ciência à luz da fé, mas também de tantos povos que têm sim elementos de verdade, que pode Deus usar para conduzi-los à plena verdade em Cristo. Quando eu falo que devemos tomar cuidado com isso, é para que não caiamos no relativismo religioso. Quer dizer, já que tem uma coisa boa ali, então eu pego daquele lado, pego deste e pego daquele outro. Muita gente faz isso, né? Só que isso não é o correto, né? Não é um supermercado que eu vou passando na estante e vou escolhendo este ou aquele elemento e aquela outra coisa, né? Há uma plena verdade revelada em Cristo que devemos abraçar a partir do encontro com Ele. Esses outros elementos, como eu disse, servem para que Deus, na sua sabedoria, conduza o homem ao encontro pleno com Ele. Mas não para que permaneçam fazendo, como eu disse, né, essa livre escolha, à la carte, né? Não é assim. É para perceber os sinais de Deus que deixa na história, que deixa nas culturas, para chegarem então à plena verdade em Cristo.
E a partir de Cristo, como o próprio Evangelho nos recorda, encontrando o menino, tomaram um outro caminho. Ou seja, o encontro com o menino leva à conversão, leva à adesão a Cristo, leva à profundidade da fé. É isso que nos ensina o caminho dos Reis Magos. Portanto, que a partir daquilo que possuíam, souberam perceber os sinais de Deus e, encontrando-o, voltaram por um outro caminho. Tomaram a direção da fé. Adoraram o menino e, ao retornarem à sua casa, voltaram por outro trajeto, ou seja, converteram o coração aqui a Deus. Converteram verdadeiramente ao Deus verdadeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É nesse sentido. Por isso todos sim são chamados, mas para terem esse encontro com o menino, em que ao adorá-lo, ou seja, colocá-lo como Senhor de suas vidas, tomem o caminho por ele indicado, para guiarem as suas vidas, guiarem o seu caminho até o Pai. Outro aspecto que eu gostaria de trazer deste evangelho, mas agora falando referente a essa saber ler os sinais. Os documentos da igreja falam muito uma expressão que é a seguinte: saber ler os sinais dos tempos. Tá? Isso está nos documentos desde o Vaticano II, na década de 60. Já um bom tempo, né? Já, né? No caso. Mas o que quer dizer aqui? Para os magos foram os sinais dos tempos, os sinais que eles souberam ler de Deus, os conduziram ao encontro com o menino. Para nós, no nosso tempo, somos chamados também a ter essa percepção. O que o sinal do nosso tempo, o que o nosso mundo, o que a sociedade, o que as circunstâncias que vivemos nos tem a dizer hoje. O que Deus tem a dizer hoje a partir do concreto da nossa realidade. Porque muitas vezes em relação ao mundo que vivemos, à sociedade, aos conflitos, às situações, nós temos mais, às vezes, o costume de nos colocar como espectadores. Olhar de fora, né? Olhar aquela situação, aquele conflito, aquele problema, olhar o entorno do nosso bairro, olhar isso e falar: nossa, que triste tal coisa, como que a coisa está ruim, como lá atrás era muito melhor. É assim que nós nos portamos. Em vez de perceber que devemos ler esses sinais e nos questionar o que Deus nos fala através daquilo, para que nós tomemos uma postura cristã em relação àquilo. Vamos pensar no mundo que vivemos, os conflitos que vivemos, a violência, a educação, as famílias, o que seja que nós hoje olhamos nos tempos atuais e nos indagamos, e às vezes só tomamos a postura de lamentar. Mas a pergunta que eu faço é: diante deste sinal do tempo, diante desta realidade, a partir da fé, o que o Senhor lhe pede para que você faça? Para que você tome uma atitude. Volto a dizer, às vezes a gente tem o costume de olhar apenas como espectadores, que vem uma história de fora, como quem lê um livro, como quem vê um filme no cinema, mas não como protagonistas da nossa própria história, à luz da mesma fé. Precisamos saber ler esses sinais para nos questionar o que Deus nos pede hoje. Diante destas realidades, só olharemos de fora e nos questionaremos ou tomamos uma posição? Imaginemos o caso dos Reis Magos. Se eles apenas vissem e escutassem estes fatos, vissem os sinais, mas não tomassem a atitude de levantar-se e partir ao encontro, nada fariam. Não encontrariam uma salvação, não encontrariam um Salvador. Sendo assim, temos que entender, a nossa vida cristã é uma vida de uma peregrinação, de uma caminhada, é busca e encontro, porque é essa atitude que os magos têm, buscam a Deus até encontrá-lo. É essa atitude que Santo Agostinho tem, uma busca pela verdade, uma busca pelo sentido, e até encontrá-lo, e repousar o coração nele. Muitas vezes a nossa vida, a nossa busca vai trilhar por esses caminhos, por esses sinais, por esses conflitos, por essas realidades que temos que enfrentar, para viver e responder aquilo que Deus no momento atual nos coloca.
nos questiona, nos apresenta, não para nos lamentarmos, entristecermos, né? Mas pelo contrário, para tomarmos uma atitude diante disto e corresponder à vontade de Deus. Não sei se muitos se questionam isto, mas deveríamos nos questionar qual a vontade de Deus, qual o querer dele, o que ele nos questiona hoje na minha vida particular, na nossa vida particular. Talvez estejam nesses sinais, nessas realidades em que estamos inseridos, no contexto em que nós estamos e que nós somos chamados a responder a partir da fé, a partir deste encontro com o Senhor que veio até nós. Ele primeiramente veio nos encontrar na pessoa do menino que se encarna, que se faz pequeno até nós, e que Maria nos apresenta. Mas agora é a nossa atitude de responder e também partir ao encontro, encontrando, tomar uma atitude, tomar um novo caminho. E muitas vezes na nossa vida é preciso isso. Por isso a fé não é só rezar, não é só dizer Senhor, Senhor, que vai ao céu, como diz o Evangelho, mas é quem faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai na vida de cada um de nós passa pela realidade concreta da nossa vida. De quem é solteiro, de quem é casado, de quem é viúvo, de quem é jovem, de quem é velho. De quem está empregado, de quem está desempregado. No concreto da nossa vida. Passa a vontade de Deus. Nós somos chamados a responder. Porque aqui é o diálogo de duas vontades. A vontade de Deus e a nossa. Bem diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Lembremos disso. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Por quê? Porque Deus quer a cooperação humana. Quer o livre-arbítrio humano, a resposta humana. Por quê? Porque o amor exige liberdade. Deus quer ser amado pelos seus, mas o amor verdadeiro, ele exige liberdade. Não pode existir amor onde existe a prisão. Por isso Deus não forçou ninguém a amá-lo, mas pediu essa resposta de amor, livre da resposta do ser humano. E essa resposta se realiza e concretiza no dia a dia. Saibamos nós, assim como os magos, então, ver o sinal de Deus e corresponder, buscar até encontrá-lo. E dar ali o que temos a Ele. Porque ao encontrá-lo, estes dão os presentes, como nós já sabemos. O incenso, o ouro e a mirra, que correspondem à sua divindade, à sua realeza e à sua humanidade na cruz, que será entregue na cruz. É esse o significado dos três presentes. Mas aqui, voltemos a nós. Nós também somos cotidianamente chamados também a dar a Deus o que lhe corresponde. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus na nossa vida, porque dele vem todo o bem. Então por isso nós devemos dar a Ele o nosso tempo, dar a nossa oração, celebrar. Tem gente que reclama, nossa, passou de 1 hora, o padre falou demais. Eu sei que eu falo demais, né? Mas o dom da vida, o tempo, a oração, a adoração deve ser dada a Ele. Então como nós às vezes regulamos o que damos a Deus? O nosso tempo de rezar, o nosso tempo de estar na sua presença, o tempo de servir, as limitações para colocar os nossos dons a serviço. A igreja passa tanta dificuldade no sentido, é sempre aquela pessoa fazendo 3, 4, 5 coisas, porque parece que não tem mais ninguém que o faça. Será que não tem mais ninguém que o faça, ou não tem tantos que se disponham? Não receberam de Deus nenhum dom? Então como é que vocês vivem as suas vidas, se não fossem tão vazios assim de capacidade? Pelo contrário, receberam de Deus capacidade, receberam inteligência, receberam vontade, receberam dons que podem ser colocados a dispor, podem ser oferecidos a Ele. A ajuda material também é concreta, porque afinal de contas, o que sustenta vocês é o dom e o talento que Deus lhes deu. Então às vezes com a igreja a gente é um pouquinho mesquinho ali, vai contando as moedinhas. Então entendam que nas ofertas que os magos fazem, está uma lição para que nós possamos oferecer a Deus o que lhe convém, o que lhe é de direito, da nossa vida, do nosso tempo, da nossa oração, do nosso sacrifício, dos nossos talentos, dos nossos dons materiais e espirituais.
Não sejamos mesquinhos com Deus. Porque muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque também a gente não sabe dar o mínimo. Existe gente que só procura a Deus quando interessa. Aí é capaz de fazer novena, fazer, né, um monte de coisa. Recebeu, tchau e benção. Sumiu. Então, temos que aprender. O pouco que damos a Deus, muito mais generosamente Ele nos dá em troca. Porque é rico em misericórdia. Buscai a Deus sobre todas as coisas. Buscai o reino. E o demais será dado por acréscimo. Não sejamos mesquinhos com Deus, com as coisas de Deus. E muito mais Ele nos abençoará. Muito mais saíram enriquecidos esses magos depois que o encontraram, do que antes de encontrá-lo. Entendamos isso. Isso é na vida destes, isso é na vida de todos que fizeram um encontro com Cristo. Na Escritura e na história da igreja, nos seus santos, nos seus exemplos e até na nossa vida pessoal de tantas pessoas que nós poderíamos citar e lembrar. Deus é rico em misericórdia, veio ao nosso encontro com toda a graça e toda a bênção. E exige de nós apenas um pouco disso. Então não fechemos a Ele o coração e muito mais Ele responderá com sua generosidade, seu amor e misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.